Aqui na tela está a manchete do Estadão que deu origem a todo esse debate. Primeiro, eu queria colocar aqui uma questão. Nós não somos contra a imprensa, muito longe disso, muito longe disso. Aqui não tem bolsonarismo que intimida a imprensa, que acha que jornal tem que fechar, nada disso. O Estadão é um jornal conservador, sempre foi um jornal conservador, sempre assumiu essa posição. O problema não é o Estadão ser conservador ou não ser conservador. Isso ele tem direito de ser. O problema é trazer uma informação inconsistente e aparentemente mentirosa. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Eu vou aqui me levantar para a gente fazer aqui a leitura. Começou por aqui. O Estadão publica uma manchete. Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar o avanço de Milei. Repare que estava fechado, era exclusivo para assinantes. Isso provoca a seguinte consequência. A imensa maioria vai ler só a manchete. Quando a gente lê aqui, o que vocês acham que fica, hein? Fica assim, o Lula está atuando, né, para interferir na eleição da Argentina, dá a impressão que é um banco brasileiro, um banco estatal, só que não era nada disso, né? Esse empréstimo foi um empréstimo feito pelo CAF. CAF é uma espécie de cooperativa, um banco de fomento andino, tem a participação do Brasil e de outros países da América do Sul, e inclusive de Portugal e Espanha, né? Tem 21 votos para definir as operações desse banco. O Brasil só tem um dos 21 votos. Diante disso, então a informação é que o Lula interferiu para que o dinheiro chegasse na Argentina para ajudar o atual governo, que é um governo peronista, e assim atrapalhar a vitória do Milei, que é de extrema direita. Bom, isso não é verdade. Aí veio desmentido por parte da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Acho que nós temos aqui também, né? Não, antes disso houve o seguinte, antes do desmentido da SECOM, o candidato Milei, que é o candidato extremista, que é o candidato de extrema direita, aqui ó, ele usou a matéria do Estadão e colocou aqui, tiembla la casta roja, ou seja, né, a casta roja são os vermelhos, né, treme, os vermelhos tremem, né, porque ele aproveitou a manchete do Estadão para fazer política lá dentro da campanha eleitoral na Argentina. Ele reproduziu aqui, ó, ele copiou a matéria do Estadão e terminou da maneira como ele sempre termina. La libertad avanza, viva la libertad, carajo, que ele usa sempre esse palavrão para pontuar os discursos de campanha do Javier Milei, que é um candidato de extrema direita. Portanto, uma tabelinha Estadão-Milei. Uma tabelinha Estadão-Milei. O Estadão, sabe o que fez? Repercutiu a fala do Milei, como se fosse uma grande vantagem, falando assim, olha só, a nossa matéria está lá na campanha do candidato lá na Argentina. A SECOM desmentiu, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Nós temos também aqui o desmentido. O Jorge Marques é um assessor do Pimenta, da SECOM, e escreveu o seguinte, atenção, a decisão de empréstimo de 1 bilhão do CAF, o CAF, só para lembrar, é este banco de fomento no qual o Brasil tem entre 21 votos. A decisão de 1 bilhão do CAF à Argentina, de emprestar, né, 1 bilhão, foi tomada pela diretoria do banco, composta por vários países membros, e não teve interferência do presidente Lula. Verifique os fatos e espalhe a verdade. Por quê? Porque além do Milei na Argentina, a extrema-direita brasileira, os bolsonaristas, inclusive o Sérgio Moro, também repostaram a matéria do Estadão e isso se espalhou como se fosse verdade. Sabe aquela história? Caixa de uísque, dinheiro das Farc na campanha, dólar dentro de caixa de uísque para a campanha do Lula. São mentiras que circulam, depois viram verdades nas redes de extrema-direita. O Jorge Marques apresentou isso, tem uma nota do governo federal explicando tudo isso que eu aqui trouxe também e, na sequência, gravou um vídeo. Nós temos o vídeo do Jorge Marques, que é um assessor, aliás, ele se apresenta como assessor, está no perfil dele, publicamente ele é um assessor, não é que ele fez de conta que ele era um usuário da rede e postou, não, ele postou como assessor da SECOM. Vamos assistir o trecho da fala de Jorge Marques. Empréstimo para a Argentina não teve interferência do presidente Lula. Olha eu aqui de novo, pessoal, para ajudar a desmentir mais uma fake news que está rolando nas redes sociais. Primeiro, o que é que está acontecendo, né? Desde ontem à noite está repercutindo uma notícia falsa de que, abre aspas, Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei.
Primeiro que o uso desse verbo atuar é totalmente inadequado, porque não há nenhuma confirmação de que o presidente Lula tenha atuado nesse sentido, né? E uma outra questão que a gente tem que abordar é, nas redes de desinformação, estão chamando isso de reportagem, mas não existe nenhuma reportagem nesse sentido. Pelo contrário, o que há é uma coluna de opinião. Essa coluna fala que o presidente ligou para a ministra Simone Tebet, né, pressionando ali o voto do Brasil a favor desse empréstimo. A própria ministra Simone Tebet já desmentiu o teor dessa ligação, que nunca ocorreu. A coluna também fala que essa suposta pressão ocorreu no fim de agosto, quando, na verdade, a aprovação pelo CAF, né, por esse banco de fomento, se deu em julho, ou seja, um mês depois o presidente teria aí feito essa pressão, outra coisa que não faz sentido. Algo que também chama a nossa atenção: Uruguai, Paraguai e Equador, eles são governados pela direita e também votaram a favor da medida. Então, enfim, como é que explica isso, né? Pois é, então são 2 pontos, o Jorge Marques chama a atenção para 2 pontos, 2 inconsistências assim tremendas da reportagem, né? Primeiro, a pressão de Lula, suposta pressão de Lula sobre a ministra Simone Tebet, também é uma pressão que é um voto do Brasil, né, no meio de 21. Mas teria ocorrido em agosto. E o banco aprovou o dinheiro para a Argentina em julho. Então é uma pressão que veio depois da aprovação? Então tem a primeira inconsistência. A segunda, o Lula tem tanta influência, como disse um colega jornalista, ele virou o novo Simão Bolívar. O Lula é o novo Simão Bolívar. Ele manda na América do Sul, até parece, né? Inclusive governos de direita da América do Sul, Equador, Uruguai, também votaram a favor do empréstimo para a Argentina. E eu fico pensando, mesmo que a Simone Tebet tivesse decidido e feito uma pressão, seria errado? A Argentina é nosso vizinho, é um dos maiores parceiros do Brasil. A economia brasileira depende em parte da Argentina. É ruim atuar para que a Argentina não quebre? Ah, mas estão botando dinheiro, é a esquerda botando dinheiro. Não é dinheiro do Brasil. É desse banco chamado CAF. Então, são muitas inconsistências. Agora, o que me chama a atenção? Como é que a editora de política editora executiva do Estadão, a Andresa Matais, respondeu a isso? É um negócio impressionante o que ela fez. Ela foi na rede social, olha o que ela fez. O Jorge Marques faz a postagem, peço atenção para você, para esse valor que está apontado aqui embaixo. Olha como é que ela responde. Andresa Matais, editora do Estadão, publicou o valor do salário do assessor. R$ 11.306,90, talvez querendo intimidar o Jorge Marques. Bom, primeiro, salário de funcionário público é uma informação pública, está em todos os sites. O Jorge até respondeu assim, não entendi, o que é isso? E aí, numa postura arrogante, a jornalista Andresa Matais disse o seguinte, você é pago para defender o governo. Eu sou completamente isenta. Tenha dó, né, Andresa? Você acha que alguém cai nessa ainda? Como eu disse no começo, o Estadão tem direito de ser de direita ou, às vezes, de extrema direita. Né? Agora, querer dizer que você é isenta e o Jorge Marques, porque recebe, porque ele é funcionário, ele não esconde de ninguém que ele é funcionário do governo federal. E foi uma postura covarde, as pessoas foram para cima para tentar uma explicação. Eu, inclusive, escrevi para a Andresa, falei, olha, amanhã, no programa, no ICL, eu vou tratar desse assunto. Posso falar com você? Ela não respondeu. Aliás, hoje cedo eu vi que ela teria até saído do Twitter, não sei se envergonhada ou porque levou um puxão de orelhas dos patrões no jornal, no Estadão. Essa aqui é a Andresa Matais. Ela passou a me seguir. Tá aqui. Não, segue você, não sou eu. Deve ser o segue o ICL Notícias, é claro. Ela né? me segue. Ela segue ela segue você. Bom, essa aqui é a história. O que chama a atenção? Não somos só nós aqui que estamos dizendo que foi descabido o que fez o Estadão. Jornalista Fábio Piperno. Ele trabalha onde? Ele trabalha na Jovem Pan. Vejam a postagem do Fábio Piperno. Ele é um jornalista da Jovem Pan. Essa história de que o CAF emprestou 1 bilhão à Argentina vai para o lixo, como nova canalice, sem comprovação. Como eu disse várias vezes hoje, ele, né, o Fábio Piperno, também votaram no CAF pela concessão de créditos países de governos direitistas, como Uruguai, Costa Rica, Paraguai e Equador. Gente,
O Estadão está levando bronca do Fábio Piperno, da Jovem Pan. Ok, o Fábio Piperno é um sujeito com posições democráticas, não segue a linha, né, da Jovem Pan. Mas me chama a atenção que um jornalista da Jovem Pan tem a capacidade de dizer aquilo que a Andresa Matais não quis dizer. Jornalista erra, e quando erra, deve pedir desculpas. Em vez de pedir desculpas, a Andresa Matais dobrou a aposta, tentou constranger o Jorge Marques e publicou ontem à noite ainda uma nova reportagem dobrando a aposta e dizendo, não, foi isso mesmo, o Lula interferiu mesmo. Outro fato que me chama a atenção, ela é valentona contra o segundo escalão, porque o Jorge Marques é um assessor, trabalha no segundo escalão, mas não é tão valente assim contra Simone Tebet, porque não foi só o Jorge Marques que desmentiu. A Simone Tebet, ministra do Lula, e que é de centro-direita, também desmentiu. Vamos assistir? Nós temos o vídeo da Simone Tebet em que ela explica toda essa história. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos, e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro, e o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e, portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco, e, portanto, a Argentina não deve nada. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso e em outros casos, nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio, onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países, como é que vão votar, é muito natural. Então, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui, de novo, 3 pontos. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou. Todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF, já no tempo hábil de menos, não sei se foi 1 semana ou 10 dias. Então, está aí a explicação da Simone Tebet, né? E a Andresa Matais, valentona contra o Jorge Marques, não foi tão valente assim na hora de falar com a Simone Tebet. Eu queria destacar também, tem um tweet aqui do advogado, ele é ativista também nas redes, o Jeff Nascimento, em que ele explica o que aconteceu nesse caso. O que nós tivemos aqui foi uma espécie de mecanismo de disseminação de mentira. Olha aqui, Jeff Nascimento, o mecanismo. Matéria sobre paywall, porque vocês se lembram, a primeira matéria era só para assinantes. Afirma que um banco, qual? Emprestou 1 bilhão para a Argentina, graças a Lula, para barrar Milei. Então, o primeiro passo foi esse. Segundo passo, Milei vocifera e repercute. Isso virou notícia na Argentina. O Estadão repercute o retweet do Milei, transforma em notícia como se fosse uma coisa boa. Olha, o extremista lá da Argentina gostou da nossa matéria. É claro que gostou. Uma mentira, né, tremenda para ajudá-lo na campanha. Depois, no Brasil, Moro e outros dão RT, dão retweet. O Estadão repercute esses retweets e o Milei repercute a repercussão. É um mecanismo fechado de disseminação de fake news e que funcionou. E que não só funcionou lá na Argentina, e o Milei vai usar isso até o fim da campanha, como funciona aqui. Essa é uma mentira que se incorpora às mentiras. A gente aqui está desmentindo, o governo desmentiu, muita gente desmentiu, mas nas redes sociais da extrema-direita, eu até falei com o Jorge Marques também por telefone, ele me disse, isso aí virou uma mentira e vai circular durante meses, como se fosse uma verdade. O Jorge Marques também me disse que não vai processar a Andresa Matais, porque entende que é uma informação pública, mas que achou assim completamente descabido o que ela fez de publicar o salário dele numa tentativa de intimidação e que acabou favorecendo também esse aqui, ó. O Estadão, nesse caso, atuou a serviço da extrema-direita argentina. William.